Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Deixa eu verificar, tá ok meu som. Vamos lá para o nosso encontro deste novo estágio, último módulo de 2025, tá? E eu vou iniciar a apresentação, né, falando um pouquinho da dinâmica do estágio, desse estágio especificamente, para que vocês compreendam, né, a diferença entre um estágio de observação e um estágio de regência, né, um estágio de práticas, tá? Só lembrando que esse nosso estágio, deixa eu verificar aqui, estágio curricular supervisionado, estou com duas abas abertas, deixa eu fechar isso aqui, docência em língua inglesa, tá? Então, é um estágio de observação, são 32 horas relógio. O que quer dizer isso, né? Professora, o que quer dizer 32 horas relógio? Quer dizer que são 32 horas que nós conhecemos, né? 60 minutos. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, em algumas escolas, vocês têm o quê? Se a escola é bilíngue, você tem uma hora-aula de 60 minutos, né? Às vezes, uma outra escola, no mesmo bairro, tem uma hora-aula de 45, 50, até 55 minutos. Então, isso dá diferença, gente, né? Porque aí o aluno faz o quê? Ah, eu só preciso ir 5 vezes para a escola, né? Contabiliza lá, como se fosse um número X, né? 6 vezes 5, 30. Pronto, faltam só 2 horinhas. Não é assim, tá? É hora-relógio. O que é hora-relógio? 60 minutos, tá? Então, tem que cuidar, gente. Às vezes o aluno pensa assim, não, são 6 dias que eu preciso ir, né? Ok, a princípio parece ok, se você colocar lá a hora-aula cheia, né? Só que se essa hora-aula, os 6 dias que vocês estiverem na escola, for de 50 minutos, gente, cada aula, né, faltam 10 minutos. Então, cuidado com isso, tá? Por quê? Porque é hora relógio, né? O que é hora relógio? 60 minutos, tá? Cada hora com 60 minutos. Então, tem que cuidar, porque aí o aluno esquece disso, aí o aluno esquece disso e ele começa a não ter esse olhar para as horas, tá? Não ter esse cuidado com as horas. E aí ele lança lá e acha que está tudo certo, né? Só que para cada aula daquela de 50 minutos para chegar em 60, né? Faltam 10. Então, esses 10 minutos, né? No final das contas, faltam 1 hora lá, gente. O aluno reprova, tá? Então, cuidado, né? Quando for fazer esse lançamento, tem que cuidar um pouquinho. Então, esse estágio é apenas de observação. Vocês estarão lá observando, né? Claro que quando tem um estágio de prática, assim, um pouquinho diferente, aí nós temos um outro cenário, né? O estágio de práticas, vocês têm que estar, também é de observação, mas vocês têm uma aula de regência para fazer, tá certo? Então, é isso que difere. Nesse estágio, nós não temos regência e são 32 horas relógio, tá bem? Vocês podem transitar entre as séries. O que quer dizer isso? Então, eu posso verificar uma aula no 6º ano, no 7º ano, uma aula no 8º ano, até porque, como é o último módulo, e as escolas, se não for uma escola bilíngue, vocês não têm acesso a tanta coisa, né? Assim, eu quero dizer assim, ao número de horas aula, né? Às vezes uma escola é grande, mas às vezes só tem uma aula de inglês na semana. Então, quer dizer, complica para vocês, apenas naquela turma, completar as 32 horas. Então, vocês podem transitar entre as séries, né? Posso assistir aula no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, no ensino médio, tranquilamente. Professora, posso assistir uma aula do ensino médio, do 2º ano do médio, e uma aula do 6º ano e uma do 8º ano? Podem, gente. Vocês podem transitar entre as séries, sendo referente à disciplina de inglês, vocês podem transitar tranquilamente, não tem esse problema, tá? O que não pode acontecer? Que às vezes eu percebo que aconteceu nesse último estágio.
Como vocês, às vezes, dão continuidade no processo de estágio, vocês ficarão na mesma escola que vocês já estão realizando o estágio, né? Muito provavelmente o estágio do módulo anterior é o colégio no qual vocês estão fazendo agora. O que o aluno, às vezes, faz aí erroneamente, mas sem saber? Vocês têm que abrir, antes de qualquer coisa, gente, o processo no PUC Carreiras, tá? Por quê? Porque nós temos um seguro, tá? E às vezes, como vocês, alguns estudantes trabalham na mesma escola, então o aluno não chega a, a ter esse cuidado assim no início. Por quê? Porque a escola já conhece você, sabe que você está dando continuidade, e o aluno, às vezes, acha que não é necessário fazer esse contrato. Mas sim, nós precisamos, tá? É preciso, por quê? Porque tem um seguro, né? E você tem que estar assegurado para ir até a escola, até o campo de estágio, né? Então, cuidado, né? Sempre quando eu faço a primeira correção lá da atividade 1, né? Quando eu inicio as correções, antes de fazer a correção, eu já verifico, fico com uma aba aberta do PUC Carreiras para verificar se o aluno está com o contrato firmado, né? Por quê? Porque, né, vocês precisam desse seguro, né, para saber que está firmado entre a escola, né, a instituição, aqui a PUC, né, e a instituição na qual vocês estão fazendo o estágio, né? Então, tem que ter isso tudo certinho. Então, eu sempre escrevo lá, quando o aluno esquece de fazer essa abertura, né, do processo, eu escrevo lá, né, não encontrei o seu contrato no PUC Carreiras, né? Eu preciso que você regularize essa situação para que eu valide a sua entrega, né? Senão, não tem como validar, né, gente? Por quê? Porque é como se eu entrasse, eu sempre comento, como se eu entrasse no Google, chegasse e dissesse para o Google, né, oi, vim trabalhar, né? E não é possível, né? Quer dizer, para eu entrar lá, eu tenho que ter um contrato, nem que seja um contrato de estágio, um contrato de CLT, qualquer tipo de contrato, mas para eu entrar naquela empresa, eu preciso de um contrato, tá? Mas isso acontece por quê? Porque como vocês já estão na escola, você tem a falsa sensação de que vocês conseguem, não precisa fazer esse processo novamente, né? Mas precisa. Todo estágio é necessário fazer uma abertura de contrato, tá? Sempre, né? Por quê? Porque vocês precisam estar assegurados. Agora, nesse último módulo, nós estamos com 2 estágios: o estágio curricular supervisionado docência em língua inglesa, e eu estou com o estágio de práticas também, né? Então, esses dois, ambos de língua inglesa. Então, às vezes, tem muitos de vocês que fazem os 2 estágios na mesma escola, às vezes tem estudante que só faz um e assim por diante. Mas isso não tem problema nenhum, tá? O importante mesmo é fazer essa abertura do processo no PUC Carreiras, tá certo? Então, vocês têm lá esse tempo, claro, tem um tempo ali, até no máximo até a semana 4. Por quê? Por que eu sempre comento isso? Porque até a semana 4, para o estudante que tem tempo hábil de fazer as 32 horas, às vezes o estudante tem tempo de fazer 8 horas por dia. Quem tem esse tempo, gente, de fazer manhã e tarde, né, 4 horas no período da manhã, 4 horas no período da tarde, esse estudante consegue tranquilamente fazer essa carga horária, né? Mas quem não tem esse tempo não consegue, tá? Então, por isso que tem que ter esse cuidado aí, né? Até a semana 4. Se você verificar, não, eu só posso fazer 1 hora por dia. Então, se você deixar para fazer lá o início do estágio na semana 5, na semana 6, muito provavelmente não dá mais tempo, né, gente, de completar essas 32 horas, tá? Então, tenham esse olhar aí, tá bem? Esse olhar atento. Uma questão importante que eu gosto sempre de comentar. Deixa eu colocar aqui. Bom, depois eu verifico aqui com vocês. Eu vou dar um panorama, assim, da disciplina, mas o que eu acho legal aqui comentar com vocês? Tudo que vocês precisam saber, né, com relação à documentação, eu sempre encaminho por e-mail, para não ficar sobrecarregando, às vezes, o e-mail de vocês, né, e vocês ficarem preocupados que é alguma referente a alguma entrega ou algo do gênero, que vocês recebem a notificação no e-mail, eu deixo em materiais complementares, né? Por quê? Porque isso ajuda a que vocês tenham acesso como se fosse uma biblioteca. Puxa, como é que entra mesmo? Como é que faz aquele processo se eu sou professor? O que eu tenho que fazer? Quantas horas são?
né? Qual é no campo de atividade, quais são as atividades descritas que eu tenho que colocar. Então, tudo isso tem lá. Então, eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela. Olha, tudo que tem aqui, né? Aqui, pronto, compartilhar. Estou compartilhando, ó. Nesse módulo nós temos o estágio de docência em língua inglesa e o estágio de práticas em língua inglesa, tá bem? Então, eu sempre disponibilizo aqui as informações para vocês. Deixa eu só puxar aqui do estágio anterior, porque eu tô com um problema na minha internet, ele não está puxando toda a base, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Ó, onde eu disponibilizo as informações, gente, aqui, ó, em materiais complementares da disciplina, né? Aqui eu sempre coloco, né? Olha, no início aqui, né? Os materiais complementares, né? Se vocês já abriram, por exemplo, um processo do protocolo nas escolas estaduais, tem como abrir. Claro que vocês podem perguntar para mim sem problema nenhum, mas o que eu quero dizer é que eu sempre coloco, disponibilizo essas informações por e-mail e nos materiais complementares, tá? Então, olha, aqui tem, né, o passo a passo, né? Se vocês já deram início ao processo para iniciar o estágio, passo 1, passo 2, a carta de apresentação, né? Onde eu encontro, a data, início e término do estágio, tá? Tem tudo isso aqui, né? Para que vocês possam ter acesso a como fazer todo esse processo. É claro que se vocês não sabem, né? Pode perguntar para mim sem problema nenhum, mas eu sempre mantenho todas as informações, ó, sobre cancelamento e assim por diante. Agora deixa eu voltar aqui na nossa disciplina aqui, ó. Só puxei para que vocês consigam visualizar. Aqui, ó, docência em língua inglesa, tá? Então, eu disponibilizei esse aviso inicial aqui, né? Olha, tem o campo de estágio, que a gente só pode atuar como professor da língua inglesa do sexto ao nono ano e ensino médio, né? O foco do estágio, a carga horária, então são 32 horas, né? Relógio, 60 minutos, não tem regência, apenas a observação, né? A data de início e término, né? A partir de 6/10 até 3/12, para a entrega da ficha de frequência. Então, essas datas tem que tomar um cuidado para colocar no contrato do PUC Carreiras. Por quê? Porque o estágio não pode iniciar antes dessa data, né? Vocês, quem tem termo aditivo, até pode colocar, né? Saiu do estágio anterior e já vai iniciar esse. Não tem problema. Só que na ficha de frequência, gente, vocês não podem lançar uma data anterior ao dia 6/10, tá? Porque não contabiliza no sistema, tá? No contrato, se vocês colocarem ali, eu sempre peço para arrumar. Se dá tempo, eu peço para arrumar a vigência dele, né? Mas não tem tanto problema assim. O problema está na ficha de frequência. Se eu lançar, por exemplo, referente à semana passada, no dia, por exemplo, lá na semana retrasada, no dia 1º, né, 1º/10, não tem vigência para esse estágio, tá? Então, os lançamentos na ficha de frequência são a partir de 6/10 de 2025, que é a data inicial desse módulo, até 1/12 de 2025 para entrega do relatório final na semana 8, e até 3/12 somente para entrega da ficha de frequência carimbada, assinada e tudo corretinho ali, né? Na semana 9, tá bem? Aqui também tem as competências que serão desenvolvidas nesse estágio, né? E as atividades que serão desenvolvidas no campo de estágio. Essas atividades vocês precisam colocar no plano de atividades lá no termo de compromisso do PUC Carreiras, tá? Então, é isso aqui que vocês têm que colocar lá, gente. Então, tá sempre disponível no início, né? E depois do período aqui da semana do estágio, eu deixo lá em materiais complementares para que você tenha acesso também, né? Porque às vezes o aluno não localiza uma escola naquela semana, né? Então, mas eu deixo todo esse material sempre, né, duplicado em materiais complementares da disciplina, tá bem? Então, uma outra questão aqui bem importante, né? As nossas webconferências, onde ficarão? Sempre ficarão aqui, gente, né? Confira nossas webconferências, aqui tem o plano de webconferências da turma, né? E
Desculpa, gente, acho que eu estou na disciplina errada. Desculpa, peraí. Deixa eu verificar aqui. Docência em língua inglesa, tá certo, né? Até dia 30/12. A disciplina no sistema, né? Não para vocês colocarem isso em... Que estranho. Gravação do primeiro encontro. Ah, sim, desculpa, é que eu olhei isso aqui, é a gravação do primeiro encontro com a professora Luana, desculpa. Então, é aqui que vocês encontram as nossas webconferências, tá? Aqui, sempre que acontecer uma, ela ficará gravada aqui, tá? Aqui vocês têm nessa aba orientações e templates para as atividades de campo. Vocês têm acesso, olha, à ficha de frequência, termo de compromisso, templates, né? Olha, aqui tem muita coisa aqui, ó, para que vocês tenham acesso, né? Como o que é o termo de compromisso e onde conseguir ele, né? Aqui vocês têm também a ficha de frequência, tem template para coleta de informação no campo de estágio, todos os templates que serão utilizados estão aqui. Então, o template do diário de bordo, que depois eu já vou verificar, mas é o mesmo que vocês estão utilizando lá para entrega, né? Eu verifico aqui. Né? Tem o template do plano de aula, caso, né? Também tem no relatório, mas tem aqui também, né? E aqui, principalmente, um quesito bem importante é esse feedback do supervisor no campo de estágio. Então, já abram aqui, gente, mesmo que seja um documento para que vocês salvem lá para o final, mas já é legal você ter isso aqui, tá? Por quê? Porque vocês podem tirar uma print, né? Para verificar o que se pede, para já pedir, já solicitar para o supervisor no campo de estágio, para que eles respondam para vocês, tá? Vocês podem tirar uma print disso aqui, ó, dessas perguntas, né? E colocar no celular e disponibilizar para o professor. Dizer, olha, professor, lá na semana 8, eu vou precisar da sua contribuição no feedback a respeito do meu trabalho enquanto estagiário, né? Não tem necessidade que ele responda uma por uma, mas essas perguntas servem de base para o que ele vai escrever, tá? Então, serve também como base, assim, a resposta do professor, né? Ele pode responder vocês por WhatsApp, e aí vocês printam essa tela e colocam no relatório de vocês. Ele pode fazer à mão, gosto muito de fazer, quando eu faço a correção dos estágios, verificar isso, né? Isso é bem importante, porque é muito interessante, né? Ver o estudante, o professor escrever sobre vocês manualmente, gente, isso é muito bacana. Mas eu sei que nem todo mundo tem esse tempo, tá? Mas é possível sim. Aí vocês tiram uma print com o celular e adicionam essa devolutiva no relatório de estágio, tá? Então, não é para agora, não é para a primeira atividade, mas é legal que vocês já printem isso aqui, né? Para ter isso aqui no radar para entregar lá na semana 8, tá? Por quê? Porque faz parte da nota, gente, tá? Esse feedback do supervisor, tá bem? E aqui, também, entrando na aba entrega das atividades obrigatórias de disciplina, né? Vocês têm acesso ao quê? Por exemplo, a entrega da atividade somativa 1, né? Então, vocês vêm aqui, né? E aqui vocês já irão encontrar o template da somativa 1, relatório inicial. Então, deixa eu salvar aqui e abrir para verificar, né? Sempre dentro dessa aba, gente, né? Então, deixa eu abrir aqui, né? Então, olha, a primeira entrega consiste numa entrega bem básica, eu vou comentar no próximo encontro, né? São dados bem pontuais a respeito da escola, como nome, endereço, telefone, e-mail, localização, condições de acesso, né? Horário de funcionamento, níveis de ensino, número total de estudantes, né? Como é que é o espaço físico, quantas salas tem, quantos banheiros, se há pátio, né? Biblioteca, quadra, cantina, laboratório de informática, aí recursos, né, como TV, aparelho de DVD, computador, materiais para artes e assim por diante, né? Então, aqui depois também tem o nome do professor, né, regente da turma, que é o supervisor no campo de estágio, né? Então, ele é o professor regente da disciplina de língua inglesa, né?
turma na qual vocês farão o estágio. Então, percebam que essa primeira entrega é bem sucinta, né? São informações bem pontuais mesmo. A respeito do PPP da escola, já peçam, né? Quem está em escola estadual, geralmente esse PPP, o projeto político-pedagógico, pode ser encontrado na internet também, né? Então, lá vocês irão colocar como é que é o processo de ensino e aprendizagem para o ensino da língua inglesa, né? O que a escola prioriza, né? As premissas da escola, os sistemas e processo de avaliação, como é que a escola enxerga essa concepção de linguagem e língua, né? A proposta pedagógica curricular de língua inglesa, né? E assim por diante, tá? Como é que é feito tudo isso, tá? Não se preocupem que no próximo encontro eu entro em cada detalhe desse aqui, né? Mas é só legal que vocês já peçam para ter acesso a esse PPP, né? O projeto político pedagógico. Por quê? Porque você já tem base, né, para conseguir responder essas perguntas aí. E aquilo que vocês não identificarem lá, porque é um documento longo, vocês podem perguntar para a coordenação ou para a professora mesmo para verificar se ela sabe, né? Então, isso é bem bacana. Depois tem lá a questão do plano de aula, porque isso é bem importante para o estágio, esse é o item quase que obrigatório, né, em todos, né? Aqui, gente, ele sempre traz uma ideia de 3 planos de aula. Como eu disse, hoje eu estou fazendo um panorama, só para vocês compreenderem um pouquinho a dinâmica, mas no nosso próximo encontro eu explico cada um deles. Ao invés de, né, às vezes alguns alunos questionam, eu preciso fazer esses dois, tanto no ensino médio quanto no Fundamental 2? Não. Quem está fazendo aula no ensino médio, né, pode colocar o plano de aula referente ao ensino médio. Quem está fazendo estágio no ensino fundamental 2, né, escolhe o fundamental 2. E aí, às vezes, tem algum aluno que vai falar assim, eu estou fazendo nos dois, né? Então, você escolhe uma turma para fazer esse plano de aula, né? Se é uma turma do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, ou se é uma turma do ensino médio, tá? Eu sempre gosto, como eu comentei com vocês, de o aluno tem a opção de fazer 3 planos de aula, né? Ou ele pode fazer apenas um só naquele formato sequência didática. O que é uma sequência didática? Né? Quando eu tenho algum assunto muito elevado ali, muito longo para os estudantes, e que demanda uma contextualização grande, né? E demanda conteúdo, né? Eu gosto de pedir essa sequência didática. Por quê? Ao invés de aquele conteúdo ser dado em apenas uma única aula, nós faremos uma sequência, né? Eu vou continuar, né? Para que eu possa trabalhar com as 4 habilidades, né? Habilidades de ouvir, falar, escrever e... Ouvir, falar, escrever, eu sempre esqueço de uma, gente. Sempre, sempre. Se eu não falar, eu preciso relembrar ali as skills, né? E aí vocês podem fazer essa sequência nesse formato, né? Não, dentro dessa aula, né? Na aula 1 acontecerá isso, na aula 2 acontecerá aquilo, e na aula 3 acontecerá outra atividade, né? Sugestão, né? Isso. Mas isso, como eu falei para vocês, eu entro nesse detalhe, desse quesito, no próximo encontro, tá? Plano de aula, né? Os alunos me perguntam. E aí eu faço o meu plano sempre criando? Não, vocês não vão criar, gente. Por quê? Né? O plano de aula é com base nas aulas que o professor está trabalhando, né? Tem um material didático que vocês têm acesso, por exemplo, o material didático do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano, do 9º ano, e assim por diante, né? Então, se eu vou lá criar um tópico, por exemplo, criar um tema para a aula, pode ser que aquele conteúdo não seja dado naquela série, tá? Então, vocês têm que tomar esse cuidado, né? Tem que ser dentro daquele escopo que vai ser trabalhado naquela disciplina naquele ano, né? Então, o que eles estão vendo agora no último bimestre ou no último trimestre na escola, na disciplina de língua inglesa, né? Eles estão vendo verbos, né? Ou eles estão vendo regência, alguma coisa assim na língua inglesa, né? Present perfect. O que eles estão vendo, né? E aí, a partir disso, vocês escolhem. Então, eu sempre considero, sempre gosto de falar para vocês que vocês anotem. Por quê? Porque você não vai lembrar, gente, o que foi trabalhado no dia 6/10, né? E aí você vai fazer esse relatório lá no final, de repente, lá na semana 8, você não vai lembrar o que e como foi trabalhado. Então, anotem o que a professora trabalhou, como ela trabalhou, qual era a competência que estava sendo dominante naquele dia, né? Naquela aula.
E com base nisso, vocês conseguem fazer o plano de aula de vocês, tá? Mas esse plano de aula é com base na aula da professora, né? Se vocês tiverem acesso a pedir para a professora esse plano de aula, né? O planejamento dela, ok. Mas às vezes, né, se for uma escola estadual, os professores colocam no sistema. E eles não vão dar a senha do sistema para que vocês tenham acesso a essas informações. Então, é válido essas anotações, porque é com base nessas anotações que vocês vão criar. Puxa, eu lembro que a aula de hoje, dia 10/10, né, foi muito boa. Eu anotei tudo, anotei o que foi trabalhado, anotei a competência, anotei como que a professora desenvolveu a atividade, né? Esse é o meu plano de aula que eu gostei. E aí vocês podem fazer sugestões nas atividades que serão trabalhadas. Aí vocês ficam livres, tranquilamente. Ah, olha, a professora trabalhou com um texto, mas eu gostaria de trabalhar dentro dessa mesma temática uma outra função ou uma outra skill, uma outra habilidade, né? Então pode, né? Depois vocês mostram, claro, para a professora, para verificar, olha, professora, lembra aquele dia que você deu aula referente a esse assunto? Então eu disponibilizei aqui, anotei, né? E fiz o meu plano de aula com base naquela primeira sua aula. Então são coisas que vocês podem escolher, tá? Depois tem aqui, né, como é que é a organização das carteiras, como é a postura do professor, o desenvolvimento da aula, material didático, né, se usa, se não usa, como é que para a língua inglesa na escola na qual vocês estão atuando, o planejamento, se ele é diário, se ele é semanal, bimestral, anual, como é que é, né, as avaliações e assim por diante. Então, percebam que essa primeira entrega, gente, é uma questão bem sucinta mesmo, tá? Depois, lá na última, né, entrando nessa mesma aba, entrega das atividades obrigatórias da disciplina, né, tem aqui também entrega da atividade somativa 2, né, relatório final. Este relatório é mais complexo, tá? Então tem que tomar um cuidado, porque ele tem informações um pouco maior, então é com base todas aquelas anotações que vocês fizeram, que vocês conseguirão preencher, tá? Então, e aqui tem, ó, né, o relatório, né, as observações de vocês e reflexões sobre a prática docente. O plano de aula vai aqui, tá? Então, não vai ser entregue lá naquele primeiro momento, lá até a semana 6, né? O plano de aula de vocês vai aqui, né? Mas vocês já vão fazendo esse ajuste ao longo do estágio, né? Para não ficar pesado por último. Depois, a autoavaliação de vocês, né? A avaliação do seu desempenho no campo de estágio pelo supervisor, que é o feedback, e as considerações finais. Então, aqui, gente, olha, também tem tudo. Claro que eu falo mais sobre isso nos próximos encontros, né? Eu falarei isso muito provavelmente no segundo encontro. Então, olha, nessa segunda entrega que vocês farão o plano de aula de vocês, né? O objetivo, qual é, né? Vocês podem mandar encaminhar para mim, podem mostrar para a professora regente, né? Para ver o que ela achou. Mas é como eu disse, é sempre com base naquilo que foi trabalhado, gente, né? Nada de criação aqui, por quê? Porque a gente corre o risco de trabalhar um conteúdo que ainda não foi trabalhado naquela série ou já foi trabalhado lá no primeiro bimestre, tá? A autoavaliação de vocês, né? Isso para a segunda avaliação. Avaliação do supervisor no campo de estágio, né? Então, olha, vale aqui por e-mail, WhatsApp, né? Print, né? E as considerações finais, tá? Então, é bem tranquilo aqui para a segunda entrega, mas eu entro nos detalhes de cada item nos nossos próximos encontros, tá? E aqui também tem a ficha de frequência, né? Acho que não vai ter aqui a ficha de frequência. A ficha de frequência deve estar aqui na orientações e templates para as atividades de campo. Ó, vocês têm acesso aqui, ó. Entrando nessa aba orientações e templates para as atividades de campo, ficha de frequência. Então, a ficha de frequência, gente, é um documento oficial. Então, por favor, cuidado, né? Eu preciso, né? A curadoria não aceita, teve aluno que não colocou esta página inicial aqui, que eu chamo sempre de cabeçalho, né? Que consta o nome de vocês, o curso, né? O estágio curricular que vocês estão fazendo agora, né? O responsável no campo de estágio, o contato dele, o nome da escola, né? E assim por diante, né? Então, assim, no final, lá na entrega final, precisa constar esta folha, gente, né? Por quê? Porque é isso que identifica. A curadoria, quando faz essa validação dessa entrega, por ser um documento oficial,
ela não enxerga qual é o estágio. Então, se não tiver isso aqui, gente, eles não aceitam, né? Então, dá um trabalhão. Esse penúltimo módulo, nós tivemos muito problemas, né? Muito, que o aluno não entregou, né? Então, há que se ter um cuidado aí, né? Outra questão bem importante, né? Colocar a data, né? Se atentar, gente. Por exemplo, na semana que vem nós temos um feriado bem na segunda-feira. Então, o feriado antecipado do dia do professor. Então, cuidado com os lançamentos, né? Por quê? Porque não é um final de semana, mas é um feriado. E às vezes a gente não se atenta, né? Quando o aluno vai lançar lá no término a ficha de frequência, vai lançar essas datas lá na última semana, ele não se atenta que no dia 13, por ser uma segunda-feira, foi feriado, tá? Então, cuidado. Por quê? Porque se você colocar aqui, foi à escola nesse dia, como não teve aula, gente, essa hora aula aí, não vai ser computada, tá? Então, tem que cuidar, né? Se foi um feriado, mas eu só posso na segunda-feira ir para a escola. Ok, foi feriado nessa segunda, na próxima segunda-feira você vai até a escola, né? Vocês não podem, porque é feriado, colocar aqui na ficha de frequência que foi feriado e não contemplar essas horas, tá? Tem que fazer na semana seguinte ou no dia seguinte, se for possível, né? Horário de entrada e saída, né? E a descrição das atividades ou ações que foram realizadas. Então, aqui, gente, eu peço cuidado, né? Aqui não é o local de vocês escreverem o que aconteceu em sala de aula, como é que foi, que o aluno às vezes comenta lá, mas é muita coisa. Não, gente, aqui é o local de vocês escreverem o conteúdo que foi dado naquela série, né? Por quê? Porque os boxes são pequenos, né? Por mais que você aumente aqui, aqui não é o local disso, né? O local de vocês comentarem a dinâmica daquele conteúdo e como aconteceu e por que aconteceu e o que aconteceu naquele dia é no relatório de estágio. Aqui é apenas para validar o conteúdo que foi trabalhado. Foi trabalhado present perfect, foi trabalhado redação, foi trabalhado o item tal. É só isso, tá? Não é para descrever o que aconteceu, toda a dinâmica que aconteceu naquele dia. Depois, a sua rubrica, né? E a rubrica do responsável no campo de estágio, a assinatura de vocês dois, né? E aqui, gente, um cuidado que, como eu disse para vocês, aconteceu muito nessa última entrega aqui, essa penúltima entrega, né? O aluno colocou simplesmente o nome do professor, coloca lá, Ângela Cristina. Gente, não, né? Se o professor não tem um carimbo, então este local aqui especificamente é para carimbo, tá? Eu preciso do carimbo da instituição, né? Então, o professor não tem carimbo, não tem problema nenhum. Carimba aqui, né? E aí o professor assina tranquilamente, gente, tá? Mas não fiquem aguardando, né? Ou colocando o nome do professor aqui embaixo, porque isso não tem validade, a curadoria devolve também, né? Quer dizer que essa folha. E às vezes, gente, o problema não é a curadoria identificar isso e eu encaminhar para o aluno. Qual que é o problema maior? É o aluno não verificar a minha devolutiva, porque eu devolvo, faço essa devolutiva lá no campo de estágio, lá quando vocês entregam a folha da ficha de frequência, e quando os alunos me encaminham via falha, eu também faço esse adendo ali. E tem aluno, gente, que simplesmente não vê o meu comentário. E aí deixa. Se passar daquela semana que a secretaria te deu um tempo hábil para que você volte até a escola e coloque o carimbo, gente, vocês estão reprovados. Porque a secretaria permite, né? Mais alguns dias ali, eu sempre comento com os alunos, olha, volta na escola e pede o carimbo da instituição, né? Para que vocês não percam o estágio que vocês fizeram. Tem aluno, gente, que vai ver lá em janeiro de 2026 que está reprovado na disciplina, né? E aí vem com tudo em cima da PUC. Gente, é para isso que vocês têm o AVA, é para isso que é um documento oficial, então tomem cuidado. Eu sempre oriento, né? Estágio é a primeira disciplina que eu corrijo, porque eu sei que qualquer problema, qualquer erro, o aluno reprova, né? E essa dinâmica não é tão fácil, né? Não é como uma outra disciplina, né? Porque vocês estão em campo. E eu sempre coloco essa observação, mas tem aluno que simplesmente não lê o meu comentário, nem a minha devolutiva, né? Eu encaminho via falha também, né? E o aluno não vê. Então, se passar aquela semana que for permitido, o aluno pode reprovar, sim, tá? Então, tomem esse cuidado. Então, aqui não é o local de colocar o nome do responsável no campo de estágio, gente. Aqui é o local do carimbo da instituição, tá certo? Então, no próximo encontro, eu entro nos detalhes específicos. Deixa eu tirar o compartilhamento. Pronto, voltei.
No próximo encontro eu entro nos detalhes específicos de cada entrega, né? Da entrega somativa 1, da entrega somativa 2, mas eu achei melhor, assim, um pouquinho essa dinâmica, né? De mostrar para vocês onde encontrar essas informações e falar alguns itens realmente, assim, preocupantes que eu preciso marcar, tá bem? Então, um grande abraço, né? Contem comigo para o que precisar. A chave do sucesso é sempre a comunicação, então entre em contato. Não entendi o que é esse documento, não entendi como fazer. Perfeito, encaminha um fale para mim que eu vou auxiliar vocês, tá bem? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.